Olá, boa noite a todos. Bom, não tem como a gente negar, né, que nesse momento a ideia de que o mundo ele passa por uma transição, né, uma transição que eu posso dizer até que é coletiva, né, muito também por conta dessa pandemia. Aliás, para muitos ela é uma transição interna, por uma busca de conhecimento, pelo autoconhecimento, além de novas descobertas, né, a cada dia sobre o nosso próprio corpo, nosso cérebro, células, mente, né? E além de um infinito de coisas que a gente ainda desconhece. Mas a ciência ela vem provando aquilo que há séculos foi questionado e estudado. A gente está vendo aí toda hora novas espécies de seres vivos sendo descobertos no fundo do mar, na floresta. Agora, há poucas semanas descobriram água na Lua, não sei se vocês viram isso, novos planetas, novas galáxias, a existência de UFOs foi confirmada, né, de discos voadores, a vida fora daqui, né, a gente fala muito de campo eletromagnético, energia, comunicação com espíritos, e ainda tem tanta coisa que ciência nenhuma conseguiu provar e que também não pode negar. Então eu acho que de uma forma ou de outra a gente pode concordar e afirmar que a Terra agora ela passa por uma transição jamais vista nesse planeta. Eu acho que não é nem mais uma questão de acreditar ou não e nem uma questão de religião. É simplesmente uma questão de que estamos cientes agora de que a gente não está aqui sozinho. E pouco, né, sabemos sobre nós mesmos, sobre o mundo, a que se diga do universo. Nem todos nós, né, estão conscientes de que o ciclo da vida, ele vai muito além de nascer, de crescer, de viver, de morrer nesse planeta. E aí vem mais uma vez a palavra transição. Será que a gente está se aproximando também da linguagem de Deus e do universo da mesma maneira? No mundo espiritual, esse tema transição, ou mesmo transição planetária, não é uma novidade, né? Por muitos anos já se fala sobre as teorias do fim do mundo, né? Sobre a conexão do homem, Deus e o universo. E agora a ciência junto à espiritualidade desperta para novos paradigmas. Eu tive o prazer de fazer parte de um documentário chamado Despertar, que ele é segmento de um famoso documentário chamado Data Limite, segundo Chico Xavier. Aliás, quem não assistiu ainda ambos os documentários, assistam, porque é incrível. Os dois foram dirigidos, né, por Fabinho Medeiros e a Rebeca Casagrande. Aliás, um beijo enorme para vocês, Fabinho e Rebeca. Foi uma honra para mim fazer parte desse documentário. E nesse documentário tem várias profecias do médium do Chico Xavier, que para nós brasileiros é o maior expoente do espiritismo. Ele foi considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos. Ele psicografou mais de 450 livros, mais de 10 mil cartas. Ele se tornou o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, sem nunca ter cobrado nenhum centavo pelas suas obras, tá? Porque ele sempre cedeu todos os direitos autorais dos seus livros em cartório para as instituições de caridade. Então, era assim uma sabedoria muito além, né, do que a gente pode imaginar, exemplos de bondade e caridade. E Chico Xavier nos deixou revelações que vêm sido comprovadas a cada dia. Mas para falar com tanto conhecimento, né, de transição planetária, data limite, doutrina espírita e principalmente de Chico Xavier, eu tenho aqui com a gente, que eu convidei para nossa live com muita honra, né, um gigante privilégio, o espírita e médium Geraldo Lemos Neto, que é muito conhecido como Geraldinho. O Geraldinho, ele é espírita, ele é escritor, ele é palestrante nacional e internacional, amigo íntimo de Chico Xavier. Ele acompanhou Chico Xavier por 21 anos e ele dedica a vida dele a divulgar as obras de Chico Xavier. Ele também é autor da biografia de Chico Xavier, chamada Mandato de Amor. Também é fundador do Departamento Editorial da União Espírita Mineira. Ele é fundador da editora Vinha de Luz, que se especializou ali na publicação de livros inéditos de Chico Xavier. Ele é idealizador e fundador da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que é ali na própria residência do médium, na sua cidade natal, e é conselheiro da Fundação Cultural Chico Xavier. E ele também faz parte da direção do portal Saber Espiritismos, com podcasts lá muito especiais. E Geraldinho também é médium psicógrafo. Ele publicou o romance Inácio de Antioquia, do espírito Teoforos, e o livro Réstia de Luz, de espíritos diversos. E a sua mais recente publicação é Candeia de Alma, também editados pela Vinha de Luz Editora. Ele participou e também colaborou nesses documentários que eu falei do Data Limite, de Chico Xavier, e o documentário Afterlife Investigations. Quando lembro de Chico, enfim, ele tem uma biografia gigante aqui que não dá nem para falar, né? Oi! Olá,
Tudo bem, Geraldinho? Tudo bem, querida? É um prazer participar aí com você, é uma alegria. Nossa, Estamos o prazer é meu. Muito obrigada, de verdade. Uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Esse tema é muito interessante, né? Muito. A transição planetária, as modificações da nossa sociedade aí num rumo diferente, num rumo de mudanças significativas. Então, eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto e lembrar do Chico Xavier. Pois é, eu gostaria até que você falasse um pouquinho primeiro dos princípios básicos da doutrina espírita, então, para entender um pouco como é que funciona, né? Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Pois não, Dani, como eu disse, uma alegria estar aí com você, participando do seu programa. E respondendo sua pergunta, a doutrina espírita é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec na França do século XIX. Ele lançou o seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, em Paris. E ao longo de 15 anos, escreveu 5 obras principais, no meio de outras, no total de 33 obras subsidiárias, falando sobre essa nova doutrina que é o Consolador prometido por Jesus, que haveria de voltar para nos esclarecer todas as coisas e nos lembrar do seu Evangelho. E dentro, se a gente estuda a obra de Kardec, a gente vai ver que a doutrina espírita tem 14 princípios básicos, 14 princípios fundamentais. O primeiro deles, a existência de Deus, o Criador, não é? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. O segundo, a existência da sua criação, que é o espírito e a matéria. O espírito é o princípio inteligente do universo. Então, onde tem inteligência, tem espírito. Nós somos espíritos humanos, porque já atingimos um grau de pensamento contínuo, de raciocínio. Os animais, por exemplo, não têm a nossa evolução, mas também são espíritos de animais. Eles demonstram um pouco de inteligência, mais voltada para o instinto. E a gente, o espírito, ele precisa da matéria para evoluir. Então, outros princípios básicos da doutrina fazem menção, por exemplo, à sobrevivência da alma depois da morte do corpo físico, a existência de planos espirituais diversos, múltiplos, para que é a moradia do espírito fora da carne, a reencarnação, que é o princípio da pluralidade das existências. A gente não consegue evoluir de uma vez numa vida, tudo que precisa evoluir, a gente precisa de várias etapas, e essas etapas são chamadas reencarnações. E outro ponto interessante da doutrina espírita é que não somente os homens evoluem, os seres humanos, como os animais, as plantas, todos os seres da criação evoluem, e coletivamente as habitações deles, que são os planetas, que são os corpos celestes, também têm a sua evolução. Por isso é que hoje nós estamos num ponto de transição, um ponto-chave, chamado transição planetária. Na realidade, nós estamos vivendo o ápice da transição planetária, dessas transformações. Por quê? Porque a Terra está subindo um degrau evolutivo na escala infinita dos mundos. Ela está deixando de ser um mundo atrasado, onde impera a violência, o materialismo, o crime, a corrupção, o vício, está caminhando para ser, a partir de meados deste século XXI, um planeta já em regeneração. Não é um planeta perfeito, que isso aí está longe, mas um planeta onde vai vigir a maioria voltada ao bem, à fraternidade, à sabedoria, unindo ciência, filosofia e religiosidade. Então, a evolução dos mundos também é um princípio fundamental da doutrina espírita. E outro que é muito interessante, que você citou aí, é a pluralidade dos mundos habitados. Não existe vida só aqui na Terra, existe vida em toda parte. E cada planeta tem a sua evolução, cada corpo celeste tem a sua função. E nós, como o Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo, em 1971, em São Paulo, nós vamos ter consciência agora
na transição planetária é que nós não somos o único mundo criado por Deus e que, ao contrário, fazemos parte de uma família universal. E esse contato com essa família está muito próximo. Nossa, é tanta informação, é assim, é um mundo de um estudo, de tanta ciência religiosa ao mesmo tempo. Eu queria saber, assim, Geraldinho, quando que você mergulhou nesse mundo espírita, que eu sei que você entrou bem cedo, bem jovem, e como é que foi o seu primeiro contato com o Chico Xavier? Bom, Quando que começou tudo isso aí na sua vida? tá. Eu sou de uma família espírita, pelo lado da minha mãe, o lado materno, a família Machado, de Pedro Leopoldo, que convivia com Chico Xavier desde quando Chico Xavier nasceu. A minha avó, Carmen, era colega dele de grupo escolar, quando ele tinha 5 anos de idade. Ele tem uma carta dele que ele fala que a minha bisavó, Georgina Cândida Machado, era a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. Então as famílias eram muito amigas. E eu cresci nesse ambiente de ouvir, porque 99% da família é espírita, trabalhadora da doutrina em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Bauru e no Rio de Janeiro. E eu sempre, com contato com eles, ouvia casos e eles me contavam coisas extraordinárias sobre o Chico, né? E eu queria conhecê-lo. Então, com 14 anos de idade, eu ganhei dele, através de uma prima, um primeiro livro autografado, chama-se Coragem, do Espírito de Emmanuel. E a partir daí eu fiquei fascinado com a beleza daquele livro, querendo conhecer a doutrina, me tornei espírita, li toda a obra de Kardec. Nessa ocasião eu morava nos Estados Unidos, passei lá 2 anos. Lá eu posso dizer que eu me tornei espírita, porque antes era só ouvir casos, né? De família, sem aprofundar. A partir do momento que eu li toda a obra de Kardec, aí eu passei a me considerar espírita, porque aquilo foi e entrou na minha alma de cara, assim. Eu já aceitei. É como se aquelas informações não fossem novidade, né? E aí veio o desejo muito forte de conhecer pessoalmente o Chico. E minha tia-avó, Nair, que morava em São Paulo e era muito amiga dele, então me convidou para ir a São Paulo. E o Chico ia lançar 2 livros no Centro Espírita União, há 39 anos atrás, em 1981. E eu fui lá trabalhar a princípio, né? Fui ajudar minha tia nesse processo. E aí fiquei. A primeira vez que eu vi o Chico Xavier foi uma reunião que durou 11 horas e meia. Imagina? Nossa! 11 horas e meia. Isso que é um encontro. E eu trabalhando ali, abrindo os livros para ele autografar a 2, 3 metros dele, sem poder abraçá-lo, morrendo de vontade de ir lá abraçá-lo. E aí, no final disso, a reunião tinha começado às 8 da noite. Quando foi 7h30 da manhã, finalmente a fila acabou. Que eu acho que nessa noite passaram por mim ali cerca de 10.000 pessoas para abraçar o Chico Xavier, em São Paulo. E eu fui dos últimos da fila, né? Depois que o meu serviço acabou lá. Então minha tia me apresentou. Quando ela foi me apresentar a ele já falou meu nome. Geraldinho, estou te esperando há algum tempo. Mas eu nunca entendi 2 coisas a seu respeito. Eu fiquei petrificado assim de medo, né? O que é isso? Eu nunca vi esse homem, né? O que ele vai falar de mim agora? E aí ele falou assim: olha, você me escreve cartas tão lindas que me fazem tão bem, mas eu nunca entendi 2 coisas em você. Primeiro, por que você nunca as assinou? E de fato, eu nunca assinava, eu colocava um amigo. Olha, como é que eles sabiam que eram suas cartas? Pois é Chico Xavier, né? É o Chico. Nossa, imagino como deve ter sido emocionante esse momento, né? Muito. E aí ele falou, a segunda coisa eu nunca entendi você não ter colocado remetente para eu poder te responder. E realmente eu não colocava remetente porque eu pensava, ele é um homem tão ocupado e não, né? Nem vou ocupá-lo com o desejo de receber uma carta dele. E daí ele me convidou a ir a Uberaba, ele já morava em Uberaba, para conhecer o trabalho dele. Daí 15 dias eu passei a ser frequentador assíduo das tarefas dele de Uberaba, das reuniões públicas.
das distribuições que ele fazia de caridade, de alimentos. O Chico era uma pessoa que adorava estar no meio do povo, adorava o contato fraterno, humano, principalmente com aqueles que tinham mais sofrimentos, né? A classe menos favorecida. Então, foi um aprendizado aí de mais de 20 anos que eu tive com ele. E a partir de 84, 3 anos depois desse primeiro contato, eu passei a trabalhar a convite dele no livro Espírita, né? Primeiro a gente formatou na União Espírita Mineira, onde eu era diretor, o departamento editorial, e depois que ele partiu, eu não sabia que ele tinha deixado tanto material inédito para ser publicado, e nós então formamos a editora Vinha de Luz, de Belo Horizonte, e já temos 35 livros, a maioria dele, não é? E o que mais te marcou, assim, Geraldinho, nessa sua convivência com o Chico? O que mais me marcou é a capacidade mental e espiritual dele, muito além da nossa estreiteza. Ele era capaz de ler o nosso pensamento integralmente e te responder de uma forma delicada, ou chamando atenção, ou esclarecendo, sem que as outras pessoas em volta sequer desconfiassem que a gente estava tendo uma conversa mental. Esse Diplomático, né? Ele ainda era diplomático, né? Muito diplomático. Por exemplo, às vezes eu saía de Belo Horizonte com uma questão que eu precisava esclarecer com ele, ou a respeito da União Espírita Mineira, ou a respeito do Espiritismo, ou a respeito da mediunidade, ou então questões de família, e ficava com aquilo na cabeça pensando como que eu ia abordar isso, né? E quando chegava perto dele, ele estava sempre rodeado, principalmente no início, depois que eu passei a me hospedar com ele, isso não precisou mais porque eu ficava hospedado na casa dele, era mais fácil. Mas de princípio não, de princípio a gente estava no meio da multidão, no centro espírita, na distribuição. E ele captava esse pensamento, essa dúvida. Aí ele começava a contar um caso, mas olhando para você. Sabe? Passando recado. Olhando, exatamente, mostrando, olha, o endereço certo é esse aqui, né? E contava aquele caso, bem, assim, recheado de detalhes. E no final do caso, para dar o laço final, que a gente entendia perfeitamente qual que era a orientação que ele estava dando, ele terminava com uma frase assim, não é mesmo, Geraldinho? Aí pronto, você já viu que... Recado dado. Recado dado e recebido, né? Agora, Geraldinho, uma das Chico questões assim... Chico era o WhatsApp do além, sabe? Já vinha com O emoji. Instagram do além. Geraldinho, uma das questões assim que intrigam a ciência, os pesquisadores, né, é justamente a mediunidade, né? A mediunidade escrita, principalmente a chamada psicografia, né? Inclusive, ela não é nem muito aceita pelas outras religiões, né? Essa história de escutar, ver espíritos mortos e ter essas habilidades que quem... Né, na história, quem tinha era Jesus ou os profetas, né, de prever o futuro, as revelações. O que é exatamente essa mediunidade? Olha, a mediunidade é um dom, todos nós temos, é uma faculdade psíquica que todos os seres humanos têm, em maior ou menor grau. E ela nada mais é do que a comunicação pelo pensamento. Qual que é o veículo da mediunidade? Ele é sempre o pensamento. Então, se a gente for estudar a fundo a questão, nós vamos entender que o nosso pensamento ele é uma força mento-elétrica magnética. Mento-eletromagnética. E nós temos a capacidade em nós de emitir essa força com o nosso pensar, com o nosso sentir, e atingir as pessoas que estão à nossa volta ou o destino daquele pensamento. Então, a comunicação pelo pensamento é a base da mediunidade. E ela está presente 24 horas por dia na nossa vida, só que muitas vezes a gente não tem o entendimento do processo. O que a doutrina espírita faz é só explicar o processo. Ela não é dona da mediunidade. A mediunidade está em toda parte. E veja você que, embora algumas religiões, algumas escolas
filosóficas não se aprofundem nisso, mas a história das religiões é cheia de mediunidade. Uhum. Né? Veja que, dentro da religião católica, por exemplo, Santa Margarida da Suécia era psicógrafa. Ela recebia textos de santos e entregava os textos no Vaticano. Né? Santa Teresa d'Ávila, da Espanha, a mesma coisa. Ela recebia textos do espírito de São João da Cruz, São Juan de la Cruz, que era um sacerdote muito querido pelos espanhóis no século XVI. Todos, se a gente for ver a história dos santos da Igreja Católica, todos eles tinham comunicação mediúnica. Né? A gente pode dizer que todas as pessoas têm uma certa mediunidade, ou seja, Exato. uns mais, outros menos, mas qualquer pessoa poderia desenvolver essa habilidade ou não? Todos nós temos a mediunidade, mas ela difere de acordo com a capacidade de cada um. Né? O próprio apóstolo Paulo escreveu isso na sua carta aos Coríntios, que os dons são diversos. Nós temos diversos dons. Uns têm o dom da profecia, outros têm o dom de discernir o espírito, outros têm o dom de clarividência, por exemplo. Né? Então, você tem vários tipos de mediunidade. Uns que têm, por exemplo, a clarividência é quem vê os espíritos. A clareaudiência é quem escuta os espíritos. A psicografia é quem recebe pela escrita. A psicofonia, também conhecida como mediunidade de incorporação, é quem recebe pela voz. O espírito se utiliza do aparelho fonador da pessoa para dar a mensagem. Outros, por exemplo, muitos artistas da música, sem o saber, estão sendo inspirados por compositores desencarnados. Ou também por exemplo, um grande artista das telas, né? Um pintor, um artista plástico. Na hora que ele vai pintar, por exemplo, muitas vezes ele não sabe, mas ele está sendo inspirado por artistas plásticos do além. Né? Agora, se ele pratica isso com mais frequência, ele pode, inclusive, desenvolver uma mediunidade que chama-se psicopictoriografia, que é a mediunidade de receber quadros, desenhos. Não é? Existem vários médiuns que se dedicam a isso. A sua psicografia, a sua mediunidade, né, que é a psicografia, ela se desenvolveu depois do seu encontro, depois que você começou a trabalhar com o Chico Xavier? Não, foi antes. Eu morava ainda nos Estados Unidos, estava lendo a obra de Allan Kardec, e o próprio Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele nos propõe que a gente faça um teste, se a gente tem ou não a mediunidade da psicografia. E eu fiz esse teste, e a minha avó materna, com quem eu era muito ligado, Carmen Machado dos Santos, escreveu cartas por meu intermédio, dirigidas aos meus familiares. Foi assim que eu tinha, nessa época eu tinha 18 anos, e foi assim que eu comecei na mediunidade. Depois, com o conhecimento com o Chico Xavier, naturalmente que eu recebi as orientações dele, não é? E passei a me dedicar a ela. Ela funciona, essa psicografia funciona à distância também? Hoje eu penso a pandemia, as pessoas que querem... porque muitas pessoas iam até o Chico Xavier, né? Ela funciona à distância, ela funciona em outras línguas também? Funciona. Quando é em outras línguas, é chamado xenografia, né? Você recebe textos em outros idiomas. O Chico Xavier, por exemplo, recebeu textos em espanhol, em inglês, em italiano, em hebraico. Uau! Ele recebeu textos em sânscrito. E ele não falava nenhuma dessas línguas. E o mais interessante que aconteceu com ele foi com uma família que havia perdido um filho em desastre de avião. O filho não se manifestou, mas o pai, o avô, que era luxemburguês, escreveu através do Chico em luxemburguês clássico. Luxemburguês que era falado no século XIX.
Meu Deus, Olha coisas só, que a ciência não consegue explicar. não consegue. E o próprio Chico me falou que, né, quando ele recebeu essas 6 ou 8 mensagens, eu não me lembro bem a quantidade, elas foram dirigidas ao fundador da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, chamado Louis Enche, que era de origem belga, né? E ele próprio ficou muito assombrado que o pai dele se manifestou, né? Aliás, o pai não, o avô dele se manifestou, era bisavô do menino morto, né? Ficou muito assombrado porque mesmo a forma de escrever o luxemburguês era tão clássica que já não era mais utilizado nessa época, na década de 50. Então, mostrando aí a identidade do espírito comunicante. E o Chico falou comigo, como eu não tive contato com essa língua em outras vidas, o espírito teve que se utilizar da minha mediunidade mecânica, ou seja, pegou o braço do Chico Xavier para escrever. Porque normalmente era uma psicografia intuitiva, que é mente a mente, né? Nesse caso, não havia condição de ser intuitiva, porque o Chico nunca tinha tido contato com essa língua, com esse idioma em outras vidas. E por isso que teve que ser mecânica. E qual que é a importância, assim, das pessoas terem esse acesso a esse contato, né, do que pensamos, do que sentimos, dentro dessa relação do espiritismo? A importância é que a gente vai reconhecer que nós todos somos espíritos imortais, que a morte não existe, a morte é uma ilusão, é apenas uma troca de roupa. O corpo físico que morre é apenas uma veste que já deixou a sua função, já não tem mais sentido, e você deixa essa roupa e vai entrar numa outra realidade de vida, que são os planos da vida imortal, muito mais amplos do que nós possamos supor. Porque, na verdade, nós viemos de lá. Lá é a nossa casa. Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui transitoriamente. Tivemos data de chegada e vamos ter data de saída. Então, a questão da mediunidade, da sobrevivência do espírito após a morte, da comunicação dos espíritos, aliás, foi a maior mensagem que Jesus deu, porque depois de crucificado e morto, ele voltou e se apresentou para Madalena, mostrando ali que a vida continuava. Depois ele se apresentou aos seus discípulos, a Pedro, a João, a Tiago, a Tomé, não é? Que não acreditou, precisou pegar na ferida lá para ele acreditar, e depois ainda vai pregar para os 500 da Galileia, perfeitamente materializado. Quer dizer, a realidade da vida imortal foi declarada assim, em alto e bom som por Jesus. E ao longo dos séculos, a humanidade foi adquirindo suficiente amadurecimento para entender essas leis, até que ela tivesse, vamos dizer assim, entrado numa juventude, passado da adolescência, porque quando Jesus veio, a humanidade era muito primitiva. Era como se a gente tivesse ainda numa infância da humanidade terrestre. E quando chega o Espiritismo, no século XIX, pelas mãos de Allan Kardec, é como se nós tivéssemos entrado aí na juventude, na idade da razão. E hoje, principalmente, com o avanço da ciência, a ciência vai acabar, como já está fazendo, comprovando muita coisa, né? Por Exatamente. exemplo, a realidade dos múltiplos planos, que são os multiversos. Já sabemos que não estamos num universo só, são multiversos. A realidade da comunicação, da mediunidade, por exemplo, já foi provada. Só que na ciência é chamada de comunicação quântica. É uma outra abordagem. A realidade do espírito também foi... Só que no espiritismo a gente chama de espírito e na ciência se chama consciência quântica.
E já foi provado desde a década de 1960 que a consciência quântica, que é o espírito, ela é não local e não material. Para ela, não, nem a matéria e nem o tempo, ou seja, o tecido do espaço-tempo, nada significam. Então, você pode se comunicar com qualquer pessoa no universo instantaneamente. Basta que você queira fazer isso. Nossa, O é nosso, fantástico, né? o Assim, nosso pensamento tem força suficiente para fazer isso. Só que a gente ainda está, a gente não tem fé em nós, né? A gente vacila na fé, a gente ainda tá engatinhando nesse processo de espiritualização. Mas estamos chegando lá. O que seria a tão falada data limite? E o que é essa transição planetária? Primeiro eu vou falar da transição planetária. A transição planetária é o tempo necessário para que a humanidade terrestre, no caso, transição planetária terrestre, para que a humanidade terrestre atinja um outro degrau evolutivo. Perfeito? Perfeito. Então, qual que é o degrau que ainda nós estamos? Nós estamos num degrau que é chamado de expiações e de provas. Por quê? Porque um mundo de expiações e de provas é um mundo onde existe a necessidade de corrigenda dos erros do passado, de outras vidas, e, ao mesmo tempo, a necessidade da gente provar a nossa própria conquista, no sentido da sabedoria e no sentido do amor. Então, nós estamos ainda sujeitos a esses processos de prova e de expiação. Para quê? Para que a gente se regenere. Então, qual que é o próximo passo? É o chamado entrarmos no mundo em regeneração. Então, o paradigma do mundo nosso é o paradigma ainda, infelizmente, é o paradigma do materialismo. Qual que é o paradigma do mundo em regeneração? É o paradigma da espiritualidade. Então, o que nós precisamos fazer é justamente largar o materialismo e caminhar na direção da nossa própria espiritualização. A gente já estaria nesse caminho agora? A gente está migrando do materialismo para a espiritualidade? Sim, nós estamos nesse caminho desde 1757, segundo os espíritos explicaram a Allan Kardec. E o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, falou que esse caminho de transição vai terminar no ano 2057. Então, a transição demora 3 séculos. 300... Nossa. Agora, nós estamos... 300 anos? Começou em 1757. Ah, sim. E vai terminar em 2057. Então, esse é o grande período da transição, 300 anos. Mas dentro da transição, você tem ciclos de 50 anos, que a gente chama, Allan Kardec vai chamar de gerações. Aí, na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai explicar que a geração dele não era a que veria a espiritualidade tomar conta do mundo. Que depois da geração dele seriam necessárias mais 3 gerações de incredulidade, ou seja, 150 anos. Cada geração, 50 anos. Então, 150 anos é que nós viveríamos ainda o paradigma materialista e depois, na 4ª geração, é que nós começaríamos a entrar no outro paradigma, que é o paradigma da espiritualidade. Então, é uma questão de conta. Kardec morreu... Estaremos aqui, né, Geraldinho? Estaremos aqui para ver esse momento, então, que estamos próximos.
Então, os três períodos de incredulidade já passaram. O último foi a data limite. Que foi agora em 2019. 2019. Por quê? Porque Kardec morreu em 1869. O primeiro ciclo de 50 anos terminou em 1919, com a Primeira Guerra Mundial e a pandemia da gripe espanhola. O segundo ciclo de 50 anos terminou em 1969, quando o homem pisou na Lua. E nesse período nós vivemos a Segunda Guerra Mundial, nós vivemos a Guerra Fria, muita transformação, né? Quais foram... eu falo o terceiro período. Aí o terceiro período é a data limite que Chico Xavier mencionou para mim e que ele fala no programa Pinga Fogo de 1971, que seria um teste para a humanidade. Que de 1969 até 2019, a gente tinha um teste muito grande no qual nós não poderíamos, de forma nenhuma, fazer uma terceira guerra mundial, que seria a guerra nuclear, que destruiria tudo. E acontece que nós vencemos o teste. E quando ele fala comigo, olha, eu perguntei a ele, o que vai acontecer se a gente vencer o teste? Ou seja, depois de 2019, o que vai acontecer? Aí ele falou comigo, olha, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de 2019. No campo da ciência, da tecnologia, da medicina, das relações sociais, do desenvolvimento econômico, social, político. E, principalmente, ele falou, a partir desse último período, a partir de 2019, nós iríamos também ter contato com civilizações extraterrestres que haveriam de trazer para nós avanços científicos e tecnológicos que nós nem fazemos assim, a menor ideia, a mais pálida ideia do quão avançado nós estaremos daqui a alguns anos. Incrível, ele fez várias revelações, né? Quais são as revelações que você pode confirmar, que já foram confirmadas? Olha, muita coisa já foi confirmada. Inclusive, existe uma associação médico-espírita nos estados brasileiros e no Brasil, e também uma associação médico-espírita internacional, que participam dela os médicos e profissionais da área de saúde, e principalmente profissionais da pesquisa, e que eles estão pesquisando a obra de André Luiz através de Chico Xavier, o espírito de André Luiz, que foi, na última encarnação dele, foi um grande cientista brasileiro chamado Carlos Chagas. E o André Luiz escreveu 16 principais obras através de Chico Xavier. A primeira delas chama-se Nosso Lar, que foi, inclusive, filmado, né, nos cinemas. Já apresentaram a obra. E, a partir dessa obra, André Luiz faz revelações antecipatórias a respeito da ciência. Numa delas, no livro No Mundo Maior, capítulo 4, ele vai ter um capítulo só sobre o nosso cérebro. O Chico recebeu essas informações em 1947. Vejam só. E lá ele diz claramente que o nosso cérebro é composto de 3 andares, 3 compartimentos. O primeiro, que vai da medula espinhal até o cerebelo, que tem os que ele chama de reflexos condicionados da nossa animalidade, e são reflexos automatizados que controlam, por exemplo, a vida corporal, a respiração, a digestão, os movimentos. A gente não precisa pensar para isso. O nosso corpo automaticamente já executa essas tarefas. Funções, sim. O segundo andar, que seria o córtex cerebral, é o nosso presente, é a nossa atenção mental no nosso relacionamento afetivo com a nossa família, com os nossos amigos,
a nossa tarefa cotidiana no trabalho ou no estudo. Quer dizer, a vida diária, prática diária que nós temos e que estamos adquirindo essas experiências hoje e que estão sendo armazenadas, então, no segundo andar do cérebro. E o terceiro andar, que seria o andar superior, é aqui, que é o córtex frontal. Muito raramente a gente usa essa parte. Por quê? Essa parte ela é utilizada principalmente na meditação, na oração, na prece, na espiritualidade, na mediunidade e também nas grandes concentrações para estudo. Por exemplo, uma pessoa que está lá estudando para fazer um doutorado ou um mestrado, né? Ela fica ali horas a fio naquela concentração, ela passa a utilizar essa área aqui do córtex frontal. Só que o Chico escreveu isso em 1947. E depois, no livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, em 1958 e 1959. Essas informações, na ciência médica, foram apresentadas num congresso de medicina em Londres somente em 1968 e 1969. 21 anos depois do que Chico escreveu. E só foram publicadas em 1990. Olha só. Sim. Só se tornaram de conhecimento geral dentro da própria medicina em 1990. Olha, o Chico escreveu isso com 43 anos de antecedência. Exatamente. Isso é só para te dar um exemplo, mas tem dezenas de exemplos, né? Nesse próprio programa que você falou, que ele deu lá, contando, né, fazendo várias profecias do que iria acontecer, ele falou sobre a gente, no futuro, morar na Lua, né? E é fantástico que, sei lá, não sei nem se fosse semana passada ou retrasada, o homem confirmou a existência de água na Lua, assim como a gente falou nesses dias também sobre a missão Artemis, né? Que é esse primeiro planejamento de explorar e habitar a Lua. Então, várias coisas estão realmente se confirmando assim e vão vir a se confirmar já já. Exato. E ele foi muito claro, né, Dani? Ele falou em 1971, está aí na internet, basta você entrar no YouTube e procurar Chico Xavier no programa Pinga Fogo, da TV Tupi. Foram 2 programas em 1971, um em junho e um em dezembro. E quando perguntado, ele fala, olha, as cidades de vidro que serão construídas na Lua não são sonhos da ciência, não. São realidade. E o homem vai aprender que ele vai conseguir extrair água do solo lunar, que nós vamos encontrar azoto, matéria plástica e construir essas próprias cidades da própria materialidade do solo lunar. E vamos utilizar a água que está lá disponível na Lua. E a NASA ela reconheceu inicialmente há uns 2 anos atrás, aliás, menos do que isso, 1 ano e meio atrás, que tinha água nos polos da Lua. Mas somente segunda-feira passada, Dani, é que ela chamou uma entrevista coletiva na sede da NASA nos Estados Unidos para mostrar que ela estava enganada, que existem bolsões de água em todo o solo lunar, seja na parte clara ou na parte escura. Já está claro que aquela ali debaixo da poeira, né, do solo lunar tem bolsões d'água. Quer dizer, incrível. Olha só, o Chico falou isso em 1971. Isso é o quê? É profecia. Isso fantástico. No Espiritismo a gente chama de presciência. Allan Kardec escreveu um capítulo do seu último livro em que ele expõe essa mediunidade que ele chamou de presciência. Ele escreve a teoria da presciência, é o capítulo número 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E ele confirmava sobre esse encontro com os extraterrestres, né? Aí eu queria te perguntar, nós temos alma
ou espírito? E os extraterrestres, eles também teriam espíritos? Sim, espírito é todo princípio inteligente do universo. Então, onde existe inteligência, tem espírito. Agora, o que vai variar é que a evolução de cada espírito vai variar naturalmente de acordo com o planeta onde ele habita. Existem humanidades muito mais avançadas do que nós. O próprio Emmanuel, através do Chico, escreveu sobre isso no livro A Caminho da Luz. E o espírito de André Luiz explica sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos. Que existem humanidades muito mais avançadas do que nós, que a gente não tem nem condição de entender o patamar de sabedoria em que ele se encontra. Existem humanidades próximas a nós, regeneradas, mas que são próximas de nós. Por exemplo, a humanidade marciana é uma humanidade regenerada, tá? Um degrau acima da nossa evolução. Já existem humanidades que estão acima dessa regeneração, que são chamadas humanidades felizes. Por exemplo, num dos livros do Chico Xavier, que é da mãe dele, chamado Cartas de uma Morta, ela descreve a humanidade de Saturno, que é uma humanidade feliz. Uau! E existem planetas que são muito mais evoluídos ainda, que são, por exemplo, os planetas chamados planetas perfeitos, que na obra de Allan Kardec, na Revista Espírita, vai dizer, por exemplo, que Júpiter, no nosso sistema solar, é um desses planetas perfeitos. Claro que eles estão vivendo numa dimensão que não é a nossa, né? É uma outra dimensão. Nós não temos ainda acesso a essa dimensão que eles vivem. Assim como nós não temos acesso, por exemplo, às dimensões espirituais da Terra. A gente não vê os nossos mortos queridos, mas eles estão aí, vivendo nos planos espirituais da Terra. E agora, todos são espíritos. E a gente chama a alma apenas ao espírito encarnado. Por exemplo, eu e você estamos encarnados na Terra. Então, nós temos alma. A alma é o espírito encarnado, seja na Terra ou em qualquer planeta mais material. Nossa, fiquei com vontade de chorar, com a quantidade de informação e de seres tão próximos a gente, né? Quando a gente está aqui ainda tão ansioso e perdido dentro, mal podendo se conhecer e se entender, né? Eu queria te perguntar agora, assim, qual o recado, né, dos espíritas, de que forma que a gente pode alimentar mais a nossa alma, né, ou o nosso espírito, assim, nesse momento, né, que a gente está nessa transição agora, principalmente dentro desse ciclo da pandemia, onde muitas pessoas fizeram uma pausa, né? Como alimentar a nossa alma? Isso. A gente alimenta a nossa alma com conhecimento e com amor. São as duas asas da evolução. O conhecimento, então nós precisamos buscar o conhecimento. Por isso que Jesus falou conosco, busca e acharás. Batei à porta e a porta se vos abrirá. Então, precisa haver esse movimento nosso de sair do nosso ego e buscar o conhecimento. Porque o conhecimento liberta. O próprio Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso só acontece com você buscar esse conhecimento. E a outra forma de nós evoluirmos é amar. A gente precisa colocar em movimento as forças do nosso coração para que a gente possa efetivamente se interessar pela nossa espiritualidade e, em fazendo isso, a gente abra o nosso coração para a fraternidade legítima, para a solidariedade, para a compreensão de que nós todos somos irmãos uns dos outros, que não há separação, que não há muros de separatividade, que não importa a nossa classe social, as nossas crenças, a nossa cor de pele, a nossa orientação sexual,
não importa a nossa idade, não importa o país onde nós nascemos, todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos aprender a nos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Então, este é o caminho, a verdade e a vida. E a gente não vai a Deus sem passar por esse caminho do amor. E passando por esse caminho do amor, aliando a ele o conhecimento, nós temos as duas asas da evolução que nos fará voar. Voar para o infinito. Fantástico, Geraldinho. Nossa, eu tenho 1 milhão de perguntas ainda, já triste que a live está acabando, em saber como que eu vou perguntar tudo isso ainda, assim, pulando muitas perguntas, mas tentando entender, assim, o Brasil, ele se posiciona, né, de uma forma muito especial dentro da ciência, dentro da espiritualidade. E por quê? Por que que o Brasil é o primeiro a se destacar na ufologia? Por que que ele se destaca tanto no espiritismo no mundo? O que que o Brasil tem, o brasileiro ou o Brasil tem em especial? Porque foi revelado pelos espíritos que o Brasil tem uma destinação no concerto das nações para o mundo em regeneração do futuro. E essa missão é justamente a espiritualidade. Então está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Então, olha, gente, você aí em casa que ouviu toda essa live, que deu aquele nó na cabeça, agora quer pegar todos os livros para ler, esse é justamente o caminho. O Geraldinho está aqui alertando a gente. É importante ler, é importante buscar novas informações, não ter preconceitos com religiões, com culturas diferentes, espiritualidade, porque tudo vai te fazer uma pessoa maior, né, Geraldinho? Exatamente isso. Somos todos irmãos. Queria te agradecer imensamente sua generosidade, sua disponibilidade de estar aqui, dividindo com a gente todo esse conhecimento. Obrigada, Geraldinho. Obrigado, adorei, viu? Obrigada a todas as pessoas. Um beijo também para todos vocês aí que nos ouviram. Obrigada, um beijo a todos vocês. Gente, fiquem com Deus e leiam, rezem, orem e meditem. Boa noite. Obrigada, Geraldinho.